sobre o medo, né, sobre o grande medo que eu tive e que levou por muitos anos para eu conseguir, compreender esse medo e de que é possível vencê-lo, né. Da onde que vem esse medo? Como é que faz para vencer esse medo? Um dos meus grandes medos era o medo do desconhecido, que de vez em quando ele aparece por aí, mas eu sei lidar melhor com ele. Eu fiquei presa no medo do desconhecido, né? E se der errado, e se eu seguir por esse caminho, então ficava aquele loop infinito na cabeça. E se der errado, e se acontecer isso, o que acontecer aquilo, o que os outros vão falar, o que vai acontecer comigo, vou ter que recomeçar. E essas questões, essas dúvidas ficavam pipocando na minha cabeça, né? Até que chega uma hora que a pressão vem, né? A vida acaba pressionando a gente com ansiedade, com doenças ou com pressões ali da vida, né? Do dia a dia. No meu caso era a insatisfação do meu trabalho, da minha vida, o caminho que eu estava seguindo, que eu já estava já por uns 4, 5 anos nessa, até mais, eu estava por muito mais anos, né? Em busca de uma sucesso profissional, vamos dizer assim, numa área que não me satisfazia. Então, eu pensei em uma estratégia que era recomeçar. E esse recomeço me dava muito medo, né? Eu vou falar melhor mais no vídeo 3 da minha série Mudei de Carreira aos 40, mas nesse vídeo específico é para falar sobre o medo. Então, o medo me deixou preso, né, numa caixinha por muito tempo, por muitos anos, sempre focando no resultado negativo. E uma maneira de vencer, que eu venci, né, esse medo, é observar, né, por que eu tô sentindo esse medo, né? Eu nem tentei, por que eu estava pensando nos resultados negativos, né? Então, esse medo também estava atrelado à escassez, de não ter isso, ao medo de não ter aquilo, ao medo de perder tudo, ao medo de ter que recomeçar. Era bem complicado na época, porque eu tinha uma formação, eu tinha passado num processo seletivo para uma área específica que eu estava atuando, passei ali aos trancos e barrancos, mas tipo, eu não estava satisfeita. Então, o porquê, né, que mesmo não estando satisfeita, eu tinha medo de recomeçar para algo que poderia dar muito certo. Então, eu consegui me libertar depois de muitos anos, quando eu comecei a focar no objetivo que eu tinha. Então tá, quais são as opções? Uma das opções que eu tinha na época era fazer um intercâmbio. Então eu me organizei, me planejei da maneira que eu tinha ali naquela época e eu fiquei me organizando por alguns meses, quase um ano. E finalmente eu me preparei psicologicamente, eu me preparei para as possíveis situações que poderiam acontecer no futuro, as coisas foram dando certo na medida do possível ali, da situação, né, que eu estava vivendo. Então, se eu continuasse presa naquele medo, provavelmente eu não teria feito o meu intercâmbio. Provavelmente eu não teria melhorado a minha saúde, que eu percebi a minha mudança, né, inclusive no meu peso quando eu fiz o intercâmbio, né? Eu comi menos, eu aprendi a comer de uma forma mais saudável, talvez porque a vida que eu estava tendo antes, pela ansiedade que eu tinha na época, eu comia muito carboidrato, eu comia muito açúcar, e eu não estava nem acima do peso. Eu fui perceber essa diferença, né? Eu falei, nossa, olha só o quanto que eu emagreci eu tava comendo normal, só com um pouquinho mais saudável lá no intercâmbio que eu tava fazendo. Talvez, né, porque eu não tinha, como eu era estudante, a vida de estudante é muito corrida, a gente trabalha muito, a gente não pode comprar tudo que a gente quer, mas naquela época a minha alimentação, a minha forma de pensar em relação à alimentação era diferente de hoje, né? Então, mudou muita coisa, né, no meu modo de vida, no meu modo de pensar. Eu criei mais coragem e eu aprendi um novo idioma, conheci uma nova cultura e outras coisas foram acontecendo. Então, se eu ficasse presa na caixinha do medo, naquela casinha do medo, muito provavelmente eu estaria estagnada naquela vida insatisfeita, naquela vida que eu não estava, né, não tinha nada a ver, né, com a minha essência. Então, era isso que eu queria compartilhar sobre o medo que eu venci, né, que é o medo do desconhecido. E qual que é o seu medo? Qual medo que você já venceu?